E aí, beleza? Essa é a nossa aula número 24 da playlist de Química Básica, conversão de unidades com foco em massa e volume. Meu nome é Gabriel Chaves, se você está vindo aqui pela primeira vez. Essa aula ela vai ser bem importante para a gente responder duas questões. A primeira é trabalhar em um problema real, de entender qual que é o desperdício em um ano de uma torneira pingando uma gota por segundo. Então, na sua casa tem uma torneira pingando aí uma gotinha, 2, 3, em um ano, quantos litros de água vão ser desperdiçados? A gente vai responder isso no final da aula. E a outra questão que a gente vai responder é qual a melhor forma, qual o jeito mais prático para a gente realizar cálculos na química, na física. Então, como facilitar esses cálculos, né? A gente vai realizar uma comparação entre a regra de 3, que é o método mais utilizado, e o método que eu recomendo, que é a análise dimensional. Qual que vai ser o cronograma da nossa aula? Vão ser 7 pontos, então. A gente vai ver grandezas de unidades, que a gente já viu, eu vou passar em um minutinho sobre. A gente vai comentar sobre potências, múltiplos e submúltiplos em cima dessas grandezas de unidades. Como que essas grandezas de unidades podem apresentar fatores de conversão úteis para a gente na análise dimensional e na regra de 3 também, mas com foco na análise dimensional. O que é essa forma de conversão que é melhor do que a regra de 3? A gente vai fazer a comparação dos métodos para responder essa pergunta, né? Como facilitar os cálculos. Então, eu vou fazer por regra de 3, vou fazer por análise e a gente vai comparar para ver como que é melhor você aprender a fazer dessa forma. A gente vai realizar análises com 2, 3, 4, 5 fatores e a gente vai fazer a conta de quantos litros por ano a torneira pingando aí na sua casa desperdiça. Então, esse é o nosso cronograma que a gente vai fazer, uma aula bem rapidinha. Então, vamos lá? A primeira parte que a gente vai ver, então, é retomar essa questão de grandezas de unidades. Os focos aí vão ser a grandeza massa e a grandeza volume. Essas são as grandezas que a gente já comentou aí. A gente está na aula 24, a gente já fez muitos cálculos com essas grandezas. As unidades que a gente já usou aí ao longo das aulas, tonelada, quilograma, grama, miligrama, os seus símbolos e um exemplo. Então, 200 gramas de queijo. Ah, tá lá. Beleza. Outras unidades, né, para volume. Então, metro cúbico, litro, mililitro, centímetro cúbico, com os seus símbolos, né? E um exemplo aqui, 2 litros de refrigerante. Então, a gente já viu essas grandezas. O que a gente tem que conhecer para a grandeza massa? Quais as relações que a gente tem que conhecer? A gente tem que saber que uma tonelada é 1.000 quilogramas, a gente tem que saber que 1 quilograma é 1.000 gramas, a gente tem que saber que 1 grama é 1.000 miligramas. Com essas 3 relações aqui conhecidas, a gente consegue fazer várias conversões. É bem tranquilo, né? 1 para 1.000. E com essas relações, a gente consegue chegar nesses valores aqui. Então, uma tonelada é quantas miligramas? Sei lá. Mas você pode, com essas 3 relações conhecidas, chegar e também partindo de 1 miligrama. Partindo de 1 miligrama, a gente tem estes valores em grama, em quilograma e em tonelada. Por isso que essas 3 relações vão ser importantes para a gente fazer essas conversões. Para volume também. Metro cúbico, litro, mililitro, centímetro cúbico. Tudo com 1.000 também, e mililitro sendo igual a centímetro cúbico. Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros, 1 litro, 1.000 mililitros, e 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Com essas 3 que a gente tem que saber de cabeça na ponta da língua, que a gente usa, inclusive, no dia a dia, não tem como não saber, a gente consegue fazer conversões e chegar nos outros valores, tudo bem? Essa daqui o pessoal às vezes esquece. E 1 metro cúbico é 1.000 litros? Como que eu faço para associar isso? Eu tento associar que 1 metro cúbico é uma caixa d'água 1.000 litros. O que é 1 metro cúbico? Uma caixa d'água com 1.000 litros. Não sei por que, assim fica mais fácil. Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros, uma caixa d'água de 1.000 litros. Muito tranquilo. Associei, acabou, fechou. Eu utilizo isso. Uso de potências. A gente já fez vários exercícios com potências, né? Então não vou me alongar muito. É basicamente a gente saber que as potências, elas
estão aqui sendo uma simplificação do zero, né? Então, em vez de eu utilizar 1000, eu utilizo 10 a terceira. Ao invés de eu utilizar 1 milhão assim com 6 zeros, eu utilizo 10 a sexta. Em vez de eu utilizar 9 zeros, eu utilizo 10 a nona. Então, tem que saber trabalhar com potências de 10, tem que saber trabalhar com potências, tudo bem? Aqui, a mesma relação, só que com potência. Uma tonelada, 10 a terceira quilogramas, 1 quilograma, 10 a terceira gramas, 1 grama, 10 a terceira miligramas. Ah, e para grandeza volume, a mesma coisa. Agora eu vou dar destaque quando o valor é menor do que 1. Então, por exemplo, 0,01. Ah, é 10 a menos 3. 0,000001. Ah, se você contar aqui a vírgula, você voltar 6 vezes, é 1 vezes, aí você não coloca 10 a menos 6, que em metro cúbico é igual a 10 a menos 3 litro. Então a gente tem que saber trabalhar com essas potências de 10, tudo bem? Eu estou mostrando aqui de uma forma meio acelerada, porque nessa altura do curso eu já fui trabalhando elas, então a gente já tem que ter uma noção sobre essas potências, tudo bem? Os múltiplos e submúltiplos. Então, quando a gente utiliza potência, a gente pode, às vezes, ali na conta, facilitar a nossa vida substituindo por múltiplos e submúltiplos. Múltiplos aqui maior do que 1, submúltiplos menor do que 1. Então, o que é 10 a terceira grama? 10 a terceira grama é o 10 a terceira eu posso utilizar como quilo, como K. Então, quilograma, o que é? É 10 a terceira grama. O que é megajoule? 10 a sexta joule. Então, ao invés de eu utilizar a potência, eu posso utilizar este símbolo para representar um múltiplo maior do que 1 ou um submúltiplo. O que é 1 milímetro? 1 milímetro, o mili é 10 a menos 3. Então, 1 milímetro é 10 a menos 3 metro. Então, às vezes, uma unidade pode ser fornecida, trabalhada, utilizando esses múltiplos e submúltiplos com os seus símbolos, tudo bem? Então, mega, giga, quilo, decímetro, decilitro, centímetro, milímetro, mililitro, micrômetro, nanômetro, picômetro, beleza? Vamos utilizar um aqui só para a gente ver. Então, 210 quilogramas, eu posso substituir o símbolo K de quilo por 10 a terceira. Então, 210 vezes 10 a terceira gramas é igual a 210 quilograma. Então, 210 eu posso passar para 2,1 vezes 10 a segunda, vezes 10 a terceira grama. 10 a segunda com 10 a terceira, essa multiplicação você soma, então você teria que 210 quilogramas é igual a 2,1 vezes 10 a quinta grama. Tudo bem? Então, tá vendo como a gente pode trabalhar do símbolo para a potência, pegar o valor que está maior aqui do que 1, menor do que 1, passar ele para valores com potência, fazer a conta e fazer essa conversão de quilograma para grama desta forma. A gente vai ver depois que você pode fazer isso por análise também, fazer de outra forma, mas um jeito é você ir substituindo esse símbolo, beleza? Fatores de conversão. Como eu disse, a gente tem que conhecer estas 3 unidades aqui. Eu posso representar uma tonelada é 10 a terceira quilogramas ou 1000 quilogramas desta forma aqui, ó, colocando a quilograma em cima, dividido por 1000 gramas, ou 1 quilograma dividido por 10 a terceira gramas, é a mesma coisa. Por que eu estou mostrando essa relação de 1 grama dividido por 1000 gramas? Porque a gente vai utilizar essas relações na análise dimensional. Então, eu conheço essa relação e vou utilizar ela assim, dessa forma, ou na regra de 3, na linear. Essa relação, pessoal, quando ela aparecer, vai ficar claro nos exercícios. Quando ela aparecer para você utilizar, quando você quiser utilizar ela, você pode utilizar tanto 1 kg por 1000 gramas ou o contrário, por isso que ele estava girando aqui. Então, uma relação que eu conheço, eu uso de acordo com
o que convém, o que é o exercício, beleza? Não é sempre o quilo em cima e a grama embaixo. Eu posso usar isso de acordo com o exercício. E, claro, eu posso fazer isso para qualquer relação conhecida. Então, tonelada, grama, quilograma, grama, miligrama. Eu posso utilizar nos exercícios na ordem que for melhor para mim, beleza? E para volume? Para volume é a mesma coisa. Eu sei que 1 litro tem 1000 mililitros. Eu vou poder utilizar essa relação da forma que for necessário. A gente vai ver no exercício e vai ficar bem claro. Posso fazer isso para qualquer relação conhecida? Mililitro, centímetro cúbico, litro, mililitro, metro cúbico para litro? Sim. Então, vamos aplicar esses fatores de conversão na análise dimensional. Agora, a gente vai entender como que é uma conversão de unidades por análise dimensional. Então, vamos fazer exercícios simples aqui. Não é exercício de vestibular, não. São exercícios didáticos só para a gente ir aplicando, para a gente entender. Então, qual a quantidade em quilogramas que um caminhão de capacidade 35 toneladas transporta? Então, eu começo com 35 toneladas, começo com a minha massa em toneladas, vou multiplicar agora por o fator de conversão que eu conheço, já sei de cabeça. 1 tonelada tem 1000 gramas. Por que eu coloquei tonelada embaixo? Coloquei tonelada embaixo para eu cortar o símbolo T com o símbolo T dos 35 toneladas iniciais. Esta conta vai ficar 35 vezes 1000 quilogramas, porque o quilograma não cortou, dividido por 1, porque é da minha relação conhecida. Fiz essa conta aqui, sobrou quilograma no final, a minha resposta é em quilograma. Então, eu parto da minha massa em toneladas, utilizo um fator de conversão, posso fazer essa conta aqui até de cabeça e cheguei na minha resposta da minha massa em quilogramas que foi solicitado. Ah, Gabriel, deixa de ser tonto, isso aí eu faço por regra de 3, é muito mais fácil. Você vai ver, quando a gente tiver que fazer 2, 3, 4, 5, 6 regras de 3, como que fazer assim é mais prático. Então, a gente está treinando fazer assim, que você, faça isso de cabeça, faço por regra de 3 rapidinho. Que você está menosprezando. Quando você tiver que fazer 5, 6, aí você vai ver a potência, a força que é fazer isso dessa forma. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Agora, sabendo que um comprimido tem 1,5 grama de um certo princípio ativo, qual a massa em miligramas? 1.500. Sei fazer de cabeça, beleza. Vamos treinar por análise dimensional para a gente entender como que faz. Então, eu tenho 1,5 gramas, utilizo o meu fator de conversão com 1 grama embaixo, não posso trocar. Eu sei que 1 grama tem 1000 miligramas. Eu não posso pôr 1000 gramas tem 1 miligrama. Isso não existe. Não posso pôr 1000 gramas tem 1 miligrama. Muito comum as pessoas trocar isso em regra de 3, trocar em análise dimensional. Aí é o erro da pessoa se confundir. Mas aqui, quando você coloca no papel, tá evidente que você tem que conhecer bem esses fatores de conversão e depois revisar se você não trocou nas contas. Corta a unidade grama, corto grama com grama, vai ficar 1,5 vezes 1000 miligrama, que sobrou porque nenhum símbolo foi cortado, 1,5 vezes 1000, sobra o miligrama no final. Isso aqui é muito fácil, poderia ter feito de cabeça, você vai ver quando tiver vários. Agora vamos continuar aqui nos nossos exercícios. Um comprimido apresenta no seu rótulo a presença de 1.250 miligramas de um princípio ativo. Qual o valor dessa massa em grama? 1,25. Beleza, vamos treinar. 1.250 miligramas vezes, qual a relação grama-miligrama? 1 para 1000. 1 para 1000 como? 1000 miligramas é 1 grama. Aonde que eu vou pôr miligrama? Vou pôr embaixo miligrama. Por quê? Porque eu quero cortar esse miligrama com o miligrama que vai estar embaixo. Então, 1 grama tem 1000 miligramas. Cortei a unidade em miligrama, vou fazer 1.250 dividido por 1000, e a unidade que sobrou foi grama. Então, 1.250 dividido por 1000, 1,25 grama. Tranquilo. Vamos para o próximo. Quantos miligramas equivalem à massa de 0,5 grama? Eu sei que 0,5 grama é 500 miligramas. Vamos fazer a conta. 0,5 grama vezes
1 grama tem 1000 miligramas, o nosso fator conhecido. Corta a unidade grama, 0,5 vezes 1000, 500 miligramas. Tranquilo. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Repara que aqui eu estou utilizando o mesmo fator em 2 exercícios diferentes. Só que aqui eu utilizei grama dividido por miligrama e no de baixo eu utilizei o contrário, miligrama dividido por grama. Então aqui você tem que perceber que eu utilizo o fator de acordo com a unidade que eu quero cortado, de acordo com o que me convém. Então, aqui eu utilizei de um jeito, aqui eu utilizei do outro. Tinha como eu utilizar do mesmo jeito nos dois? Não. Aqui eu teria que utilizar a grama embaixo para cortar, e aqui eu teria que utilizar a miligrama embaixo para cortar. Beleza? Agora, a gente vai fazer um exercício com 2 unidades. Qual a relação de micrograma com grama, sendo que eu sei que 1000 microgramas é 1 miligrama? Essa relação aqui eu não sei de cabeça. 1000 microgramas é 1 miligrama? Eu sei que o micro é 10 a menos 6, e aí você poderia fazer a conta daquele jeito que eu já mostrei. Mas vamos fazer por análise aqui. Essa é a relação que o exercício me forneceu. Então, 1000 microgramas está para 1 miligrama. Ele quer a relação de micrograma para grama. Se eu quero a relação de micrograma para grama, eu vou deixar esse micrograma aqui para ele sobrar no final do exercício e eu vou fazendo o procedimento para cortar o miligrama. Então, aqui eu vou utilizar o fator que eu conheço de miligrama para grama para cortar o miligrama em cima com esse daqui. Então, agora eu quero que o negócio de cortar fique em cima. Então, eu sei que 1000 miligramas tem 1 grama. Corto o miligrama, vai ficar 1000 microgramas vezes 1000 dividido por 1 vezes 1 grama. Opa! Se eu fizer a conta dessa forma, eu vou ter a relação micrograma-grama, que vai dar 10 a terceira, com 10 a terceira, 10 a sexta micrograma para 1 grama. Lembrando que o micrograma é 10 a menos 6. Aí 10 a menos 6 com 10 a sexta, corta e é 1 mesmo. Então, isso aqui faz todo sentido. Porque o micro é 10 a menos 6. 10 a menos 6 com 10 a sexta é 1. Então, é uma relação que eu já sabia. Mas o que eu quero que você observe aqui? Olha só. Se eu começo com 2 unidades na minha análise dimensional e vou utilizando fatores de conversão, eu termino com 2 unidades. Agora, se eu começo com 1 unidade, utilizando esses fatores de conversão, eu termino com 1 unidade. Então, aqui eu comecei com grama, terminei com miligrama. Comecei com 1, terminei com 1. Miligrama e micrograma. Fui utilizando fatores de conversão, micrograma, grama. Terminei com 2. Tudo bem? Isso é uma coisa que você tem que perceber. Se eu quero fazer uma conta que vai ter 1 unidade só como resposta, eu tenho que começar com uma coisa com 1 unidade só. Certo? Começo com 1 unidade, termino com 1 unidade. Beleza? Beleza, se você já está em cima da boca do gol, a prova é amanhã, é realmente difícil para você aprender esse novo método, que pode ser novo para você, espero que não, e fazer por análise dimensional. Agora, se você tem aí 3 meses, 6 meses, 1 ano que você está estudando, você está vendo que está com dificuldade demais para fazer os exercícios, talvez seja interessante você ver como esse método é melhor. Vamos comparar, então, a regra de 3 com a análise dimensional. Uma amostra de 2.500 gramas tem qual massa em quilograma? Ah, 2,5. Não, beleza. Vamos fazer por regra de 3 com todos os procedimentos que teriam que ser feitos para a gente ver. Então, a gente utiliza o fator de conversão conhecido, 1000 gramas, 1 quilograma, coloca embaixo o que foi perguntado, que é por onde a gente começa na análise, e coloca o M que a gente quer descobrir. Então, quando você vai fazer a regra de 3, você tem que montar esse negócio aqui totalmente descolado e fazer a multiplicação em X. Aqui, se você fizer de cabeça, 2,5 kg. Mas vamos fazer o procedimento inteiro para a gente poder visualizar o espaço que ocupa. Você teria que pegar o M, multiplicar por 1000. Ah, cortou a unidade de grama, tem que estar na mesma unidade, né? M multiplicou por 1000 igual a 2.500 vezes 1 quilograma.
Fazendo essa conta aqui, a gente ia chegar em 2.500 vezes 1 kg dividido por 1.000 igual 2,5 kg. Beleza. Observa que toda vez que você tiver que fazer uma conta, a não ser que você faça de cabeça, mas se for fazer de cabeça, aí você não vai fazer nem a regra de 3, nem a análise dimensional. Toda vez que você tiver que fazer uma conta que você está ali perdido, você vai ter que, pelo menos, montar isso daqui e chegar, inventar uma incógnita M, X, Y, Z, P, R e chegar na resposta. E aí você vai ter que ficar montando várias dessas até chegar na resposta. Na análise, isso não vai acontecer. Vamos ver na análise agora. Então, a amostra de 2.500 gramas tem qual massa em quilograma? Coloca a massa que ele te deu, utiliza o fator de conversão, corta grama, 2.500 dividido por 1.000, igual a 2.500 dividido por 1.000, 2,5 kg. Tá feito. Ah, é parecido. Quando tem um só, até que você não tem que montar. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, que é muito útil, é colocar embaixo de cada fatorzinho, cada coisa que você está utilizando, o que que é. Então, massa da amostra vezes o que que é isso daqui? Isso daqui é uma conversão de massa, que eu coloquei a grama embaixo para eu cortar a grama e chegar na minha resposta. Mas eu quero aqui que você observe que na análise a gente tem um sentido. Isso daqui é muito interessante. A gente tem um começo, tem a transformação, faz a conta e chega no fim. Aqui você vai fazer uma regra de 3. Ah, beleza, você pode fazer a conta de cabeça, chega na massa. Vai montar outra regra de 3, vai montar outra regra de 3. Então, beleza, tem um início e tem um fim? Tem. Só que às vezes você monta uma regra de 3 aqui, monta outra ali, aí você se perde, você montou na ordem errada. Aqui na análise dimensional, você vai conseguir visualizar todo o processo, colocando os nomes embaixo, vai ficar muito claro para você e para as pessoas que estão vendo a sua conta o que que você está fazendo. Então, esse início, procedimento e resposta, você coloca um valor, faz as conversões, utiliza os fatores e chega na resposta, é muito mais poderoso, muito mais rápido, muito mais claro do que você quer fazer. Beleza? Fazer duas contas? Então, às vezes é solicitado para você sair de uma unidade e ir para outra que você não sabe a relação direta. Então, por exemplo, uma caixa com um volume de 2 metros cúbicos tem qual capacidade em mililitros? Você sabe qual a relação metro cúbico mililitro? Eu não sei. Até sei, é 10 a sexta, mas o normal não é você saber isso. O que a gente tem que saber? Que 1 metro cúbico tem 1.000 litros e a gente tem que saber que 1 litro tem 1.000 mililitros. Com essas duas relações, a gente teria que fazer duas contas para chegar na resposta. Então, a gente começa com 1 metro cúbico, utiliza o fator de conversão metro cúbico litro, chega em litros. Ele me pediu, o exercício foi solicitado em litros? Não. Então, eu teria que fazer a segunda conta. Pegar esses 2.000 litros e começar uma próxima conta. 1 litro tem 1.000 mililitros, faço a conta, chego em 2 milhões de mililitros. Ou 2 vezes 10 a sexta. Por que 10 a sexta? Porque tem 6 zeros, beleza? Então, 2 metros cúbicos é 2 vezes 10 a sexta mililitros. Mas eu não preciso fazer duas contas separadas. Essa que é a vantagem da análise. Eu posso emendar uma conta na outra, coisa que na regra de 3, se você fizer, vai ficar uma bagunça. 2 metros cúbicos tem qual capacidade em mililitros? Começo em metro cúbico, utilizo o fator para ir para litro. Se eu fizesse essa conta, eu chegaria nos 2.000 litros. Quero chegar em litro? Não. Eu posso utilizar outro fator para cortar o litro e só sobrar mililitro. Então, eu comecei, presta atenção, comecei em metro cúbico, fiz a análise dimensional, fui para litro. Se eu parasse aqui, eu chegava em litro. Utilizei outro fator de conversão, saí de litro e fui para mililitro. Faço essa conta, né? 10 a terceira, 10 a sexta, 2 vezes 10 a sexta. Então, eu posso fazer toda essa conta aqui, ó, numa linha só.
colocando aqui os nomes embaixo. Então, vamos supor que você quer mostrar isso para um corretor numa segunda fase. Você coloca volume em metro cúbico. O que é isso aqui? Conversão de volume. O que é esse outro parênteses aqui? Conversão de volume. Se eu quiser, eu posso mostrar que isso aqui é a conta e a minha resposta, volume em mililitros. Gente, terminou com mililitro, chegou em mililitro. Comecei com uma unidade, terminei com uma unidade. Tenho início, procedimento, faço a conta e chego na resposta. Olha como é mais ordenado, olha como é mais bonito. Isso porque só tem duas. Quando tiver 5, 6, 7 análises para você fazer, se você fosse fazer por regra de 3, olha, eu fico triste por quem faz por regra de 3, de verdade. A análise dimensional também é utilizada de uma forma mais difícil, mais complexa, e pode ser uma forma que você até já ouviu falar aí, para deduzir fórmulas. Você vai utilizando com letras, com variáveis, e aí você acaba deduzindo a fórmula pela unidade. Então, às vezes, isso é utilizado para deduzir fórmulas, tudo bem? Eu não vou mostrar isso aqui porque já é uma coisa mais avançada, eu vou deixar para outro momento. Importante a gente saber análise dimensional para resolver continhas de conversão de unidade, por enquanto, antes da gente chegar nos cálculos estequiométricos, na cálculo de mol, conversão de mol para grama, beleza? Agora a gente vai fazer a conta de qual o desperdício em um ano de uma torneira pingando. Esse exercício é bem legal. Então, em um ano, qual seria o desperdício em litros de uma torneira pingando 1 gota por segundo? Tenho que utilizar essa estimativa aqui, 1 gota por segundo. Considere, isso daqui também não é uma coisa que você teria que saber, que 20 gotas tem 1 mililitro. Então, pensa comigo, esse exercício seriam várias regras de 3 para você chegar na resposta. Qual que é o procedimento que eu tenho que pensar? Eu começo com 1 ano, porque foi o período que ele me deu, e eu vou fazendo conversões de tempo até chegar em segundo, porque quando eu chegar em segundo, eu vou converter para gota, porque é a unidade que eu tenho de tempo relacionada com volume. Chegou em gota, eu vou utilizar a gota, vou ir para mililitro, chegou em mililitro, eu vou para litro. Então, de novo, eu começo em 1 ano, vou para dias, saio de dias, vou para horas, saio de horas, vou para segundos, saio de segundos, essa é a relação. Saí de segundo, vou para gotas, porque o texto me deu isso. Cheguei em gotas, eu posso sair de gotas, porque 20 gotas é 1 mililitro. Chegando em mililitro, eu chego em litros. Vamos fazer essa conta? Então, 1 ano. Quero o ano? Não. Então, eu vou colocar alguma coisa embaixo aqui com ano para eu cortar. O quê? 1 ano tem 365 dias. Cortei o ano. Quero a resposta em dias? Não. Eu quero chegar em segundo. Tem relação dias-segundos? Tem gente que sabe, eu não sei. Eu teria que fazer a conta. Eu sei que um dia tem 24 horas. Cortei dia, fui para horas. Tem relação hora-segundo? Tem 3.600. Eu poderia sair de hora e ir para minuto, sair de minuto e ir para segundo. Eu vou fazer direto para caber aqui na minha resposta, e é uma relação de hora, segundo, bem conhecida, que é 60 minutos vezes 60 segundos. Aí eu estou pulando a etapa aqui. Cortei hora, cortei hora. Tem relação segundo-litro, que é o que ele está me pedindo? Não. Mas o que eu sei? Eu sei que 1 segundo pinga na minha torneira 1 gota. Então, 1 gota por segundo, coloco gota embaixo? Não, porque eu quero cortar segundo. Agora, tem como eu sair de gotas para litros? Não. O que eu tenho com gotas? Eu tenho que 20 gotas, 20. Não é 1, não é 10, não é 15. Eu não posso usar o valor que eu quiser. Eu tenho que 20 gotas tem 1 mililitro. Eu tenho essa relação, eu posso pegar essa relação e pôr ela aqui. 20 gotas tem 1 mililitro. Cortei gota, fui para mililitro. Tem relação mililitro-litro, que é o que foi pedido no exercício? Sim, eu conheço. 1.000 mililitros tem 1 litro. Olha só, se fosse em regra de 3, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras de 3.
Ah, Gabriel, mas muitas dessas aí eu ia fazer de cabeça. Beleza, mas você podia acabar se confundindo. Aqui você põe no papel e vê da onde você está começando e para onde você está indo. Vamos colocar uns nomes embaixo só para, se um corretor fosse ver, saber o que eu estou fazendo? Então eu poderia colocar aqui tempo solicitado, que essas três contas aqui são conversões de tempo, que uma gota por um segundo é minha relação tempo-volume, porque a gota é uma medida de volume, e aqui eu tenho conversões de volume. Fazendo toda essa conta aqui, 365 vezes 24 vezes 3.600, dividido por 20, dividido por 1.000, eu vou chegar em uma torneira pingando uma gota por segundo. Então, uma gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas. Uma gota por segundo vai gerar um volume de 1.576 litros. Uma caixa d'água e meia. Então, uma torneira pingando 24 horas no dia durante um ano. Gente, é um belo de um vazamento. Você tem que consertar esse vazamento? Sim, se você tem uma torneira pingando na sua casa, você tem que consertar esse vazamento. Isso daqui é um impacto financeiro muito grande para você? Não, isso daqui vai dar R$7 no ano, R$7, R$8 no ano. Mas você não quer desperdiçar 1.500 litros de água. Então a gente viu esses 7 pontos, pessoal. Isso daqui era uma aula que já era para a gente ter visto antes, mas a gente foi trabalhando de forma tranquila. Vai ser bem importante quando a gente for fazer contas com mol, com estequiometria. Então aqui foi só para a gente assentar, consolidar a ideia de resolver exercícios por análise dimensional. Beleza? Valeu? Falou?